nós fazemos essas reuniões mensais, né? Normalmente não são aqui, são na sala de reunião lá em cima, hoje não tem problema, na expectativa de construir o argumento para uma série que vai, de TV sobre o tema de recolhimento, aquele programa de recolhimento compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua e supostamente usuários de crack, né? A ideia da série é falar de tudo que não foi falado naquela ocasião, alvos de inúmeras denúncias, processos, etc. E aí nós resolvemos fazer essas reuniões aqui mensais, assim, primeira sexta-feira de cada mês, para discutir temas e trazendo outras pessoas além da gente para podermos debater os temas e aprofundando essas questões. Na sexta-feira passada, na última reunião, o tema foi adoção compulsória. Não sei se você está familiarizado com esse termo. Eu estou falando isso porque a tua atuação é primordial na nossa estratégia. Só tem a parlamentar aqui, não tem outra representação de parlamentar. Deveria ter vindo mais 4. Só chegou você até agora. Tá? Então, Federal. Federal. E você vai entender por que você é fundamental nessa estratégia como um todo. Tá? A adoção compulsória é o seguinte: quando adentra numa maternidade pública na cidade do Rio de Janeiro, uma mulher com aparência de usuária de droga, ou esse corpo médico entra em contato com o Poder Judiciário emite uma norma, uma ordem, que destitui esta mulher da maternidade, encaminha o filho para adoção e a mulher vai-se embora dali mesmo. Em muitos casos, não dando acesso nem à família extensiva, avós, tios, irmãos, etc. Adoção fora do aparato familiar. Isso, exatamente isso. Né? Alguns juízes chegam ao cúmulo de argumentar que, como a família não soube educar a parturiente, né, é sinal que ela não saberia educar mais ninguém. Mas tem um dado muito interessante nisso tudo, porque quem é a pessoa que recorre à universidade pública hoje e chega em trabalho de parto sozinha na universidade pública? É a mulher miserável. Quem é a mulher que tem aparência de usuária de droga? A mulher miserável. Portanto, isso nada mais é do que uma ação racista, onde se confunde os dois públicos, e a partir da confusão desses dois públicos, toda e qualquer mulher está sujeita a isso. Se chegar numa maternidade pública, sozinha, uma mulher bem vestida, com joias, etc., e usuária de crack, ela não vai ser certamente molestada. A gente tem como, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, 40% dos usuários de crack da cidade do Rio de Janeiro são integrantes da classe A e alta, ou seja, classe média alta, né? Se a preocupação fosse que os bebês eles serem mães de usuários de crack ou não, teria que estabelecer comissões de todas as maternidades da cidade do Rio de Janeiro, inclusive as que têm, o público é esse. Além disso, também você tem diversas outras decorrências para a própria mulher, que é impedida de dizer não para a gravidez através do aborto, mas agora também é proibida de dizer sim para a maternidade. Para o bebê que, se tivesse sido efetivamente gerado por uma usuária compulsiva de droga, esse bebê vai precisar de assistência o resto da vida. E aí, para isso, ele precisa saber da sua história, mas quando é separado da mãe no nascimento, perdeu-se a história dele, né? Para a família adotante, que precisa saber quem é esse bebê que está sendo adotado, para poder dar essa atenção que merece, e não vai ter acesso, porque não tem acesso à mãe, à história dele, né? E por aí vai. É absolutamente ilegal, é inconstitucional. Isso é feito a partir de normativas de juízes que estão atualmente, né, se assumindo deuses, e como tais pode criar leis a partir de suas convicções, né? E assim, existem... Quando a gente começou, a gente achava... Porque esse procedimento, começou na cidade do Rio de Janeiro, junto com a internação compulsória, estimulado pela mesma juíza, Ivone Caetano, né, que foi que fez a primeira normativa. Só que a gente, a partir da reunião passada, descobriu que isso tinha se nacionalizado, igual a fogo em palha, né? A nível nacional. E aí virou a nível nacional mesmo, né? Não foi pouca coisa. Sendo que o grupo que mais se organizou é um grupo de Belo Horizonte.
que está mais organizado. Então, Chegaram a propor lá alguma audiência com o deputado? já propuseram lá uma audiência com o deputado, já aconteceu uma audiência com o deputado. Sabe o nome? Eu posso depois descobrir, dou tudo a esse respeito. Mas a intenção da gente agora é dar, porque assim, essa ação ilegal, inconstitucional, ela só acontece porque o judiciário é membro e participante ativo disso, né? Se existir uma... E quem é o responsável pelo... Marcelo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. O responsável pelo controle do Poder Judiciário é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pela presidente do STF, a Carmen Lúcia, que acumula as duas. E a Carmen Lúcia mora em Belo Horizonte. Então já teve uma comissão em Belo Horizonte com a Carmen Lúcia que a mobilizou a esse respeito. E ela se comprometeu a fazer uma audiência pública a esse respeito. Né? Fez? Não. Logicamente não fez. Fará audiência, mas não fez. Né? Porque Não o fez. título da matéria parece que já está fazendo. Exato, Fez. exato. Então, mas e aí o que é interessante disso tudo aí é o seguinte, é a possibilidade que a gente tem, daí eu insisti tanto com a Janeira, de inclusive mandar você, né, da gente promover uma audiência pública em conjunto com o Senado, que chamasse e fizesse uma mesa só de mulheres, chamando parlamentares só mulheres, e chamasse a Carmen Lúcia para compor e para participar. Porque aí sim, se a gente consegue produzir essa audiência pública lá em Brasília, com a Carmen Lúcia, a gente consegue provocar ela de fazer essa audiência no CNJ. E se ela baixar uma única norma a esse respeito, acabou esse crime no Brasil inteiro. Mas também, se ela não baixar, vai ficar muito exposto que ela é cúmplice. A gente bota ela numa sinuca de bico, entendeu? Vocês procuraram algum senador? Não, não procuramos nenhum senador. Não. Até o momento, procurei, foi parlamentar, deputado federal, ia começar, mas como eu já tinha falado com a Bia, com a Bia, e a Bia já tinha se comprometido a vir, né, e a participar, inclusive gostou da ideia da audiência, eu murchei logo a ideia de fazer, de contactar e falar com outros deputados federais ou senadores, na esperança que vocês assumam essa missão e vocês organizem-se em Brasília, entendeu? Que eu acho que é um momento especial para a gente fazer isso, porque como a pauta da direita está ocupando todo pois é. A gente vai ter que até o final do ano a gente não tem mais parlamento. Isso, então, a gente poder criar pautas é muito interessante, e essa é uma pauta de âmbito nacional. Ela tem no Brasil inteiro, a gente tem como mobilizar grupos no Brasil inteiro, entendeu? A ideia, inclusive, Leonardo, é a gente conseguir marcar um encontro nacional sobre o tema lá em Brasília antes da audiência pública, de tal maneira que vá todo mundo para a audiência pública. Se em Belo Horizonte, lá do nosso grupo do PCdoB, tem a... Em Belo Horizonte eles não estão pensando nessa audiência nacional. Não? Não, quem ficou com o encargo de fazer... Mas o encontro, por exemplo, que você falou, não serviria de unir todo mundo? Não seria interessante uni-los? Fazer um véspera do outro. Assim, um dia uma e um dia... Porque aí você tem como mobilizar as pessoas a irem para a audiência. Entendeu? A gente faz um encontro na véspera de audiência no dia seguinte, que aí faz tudo no... As pessoas estão lá, mobilizam e vão para a audiência. Porque eu consigo mídia para cobrir isso. Já está, nesse momento, está acontecendo uma matéria grande do Estado de São Paulo e uma pequena da TV Band. Porque a TV Band era até para ter vindo hoje aí. E o jornal sai esse final de semana? Vai sair amanhã? O jornal acho que sai domingo. Porque a gente marca essa audiência lá para o meio, segunda quinzena de outubro, para dar tempo das pessoas se organizarem, os grupos se organizarem. Entendeu? Você pode ficar comigo? Para ficar com você.
A ideia é fazer na segunda quinzena de outubro. Última semana de outubro, daqui a um mês mais ou menos. Aí a gente compõe a mesa com parlamentares só mulheres. Um dia seria o debate, né, sobre o assunto, né? Que a gente faz o debate, que é algum encontrão. E no dia seguinte a gente faz a audiência pública com a Carmen Lúcia, fechando o encontrão. Eu acho que eles vão achar que deve fazer só audiência. Eu Que, acho. que seja. Tem que garantir a Carmen Lúcia. A importância é garantir a Carmen Lúcia. E se for uma audiência conjunta com o Senado, vai ser muito difícil a Carmen Lúcia negar. Vocês não acham? O que vocês estão achando disso que eu estou falando? É um movimento que dá uma importância maior e uma visibilidade lá dentro que vai fazer toda a diferença, inclusive no andamento desses processos. Pois é. Né? É justamente isso, que fortalece. Não sei, a audiência eu acho que tudo bem, eu só estou preocupado assim, porque eu fui preocupado porque lá os parlamentares em Brasília, eles têm várias audiências e tem o plenário, que é a ordem do dia, que é sempre no final da tarde, terça, quarta e às vezes quinta de manhã. E tem a coisa do cronograma. Eu não sei se um dia tem um encontro sobre a mesma coisa que vai ter audiência no dia seguinte. Acho que eles vão tentar, eu vou conversar com a Bia, mas eu acho que vai ser, acho que mais produtivo fazer audiência, porque aí mobiliza todo mundo naquele dia, porque aí todo mundo pode ir lá dar uma palavrinha, falar, participar. Porque tem muita gente, deputado, que fala e que tem que entrar em outra audiência. Então o cara vai lá, fala, de repente se compromete, deixa o assessor e sai. E tem a Carmen Lúcia na audiência. Pois é. E fazer a audiência, e depois sair todo mundo da UNB para ir para a Câmara, entendeu? Isso é uma boa estratégia, Paulo. Pois é, porque aí sai a caravana, UNB pertinho, dá para ir a pé, meio em passeata até a Câmara para fazer a audiência. Que ela fale com a Carmen Lúcia, não é isso? Ela fala, não, ela garanta a Carmen Lúcia. Às vezes a Carmen Lúcia Não, a Carmen Lúcia já está mobilizada, como você viu, já está mobilizada. Aí mesmo mostra. Aqui, ela disse que ia fazer e não fez. Isso. A audiência não fez. Isso. Ela já está mobilizada, já recebeu e-mail meu a esse respeito. Ela está sabendo da intenção de vocês fazerem isso? Não, mas eu estou esperando você me liberar, que eu pode ter certeza que segunda-feira de manhã ela vai estar sabendo toda essa intenção. Que aí vocês podiam contactar, primeiro contactar parlamentares. O que a gente diz assim, o que ela vai fazer é falar com a Carmen Lúcia, com alguns deputados para E senadoras. Aquele grupinho das senadoras dela. Cara. É a Maria, é o Lindbergh. Não, tem tem as quatro, isso, tem as quatro senadoras. Tem a Fátima do Rio Grande do Norte. É. As quatro já são suficientes. A gente monta a mesa comum. Aí com essa construção da rede vai ficar fácil localizar esses grupos todos do Brasil, eles se falarem dentro deles, se comunicarem. Né? Então, é isso, os principais informes são esses. A Cléo está começando a montar com o Wilson e com o Paulão o projeto para trabalhar com as crianças na rua. Né? E aí ficamos nessa. Pode, né? Nós vamos no dia 11 de novembro ter o encontro regional da Rede Unida aqui no Rio, e no dia 11 ficou na parte da manhã justamente o tema sobre adoção compulsória, e a gente está com a galera de Minas também, que faz parte de uma linha de pesquisa, que a gente faz parte da linha de pesquisa de micropolítica em saúde da UFRJ. Esse evento vai acontecer ali na Praia Vermelha, no IPUB, e nós resolvemos fazer um formato de ocupação, onde as pessoas venham, tragam suas contribuições, mas troquem suas experiências e tentar se aproximar um pouco de alguns casos, mas sem expor nem
essas meninas, mas a gente já sabe que tem desejos de fala, porém a gente tem todo o cuidado para que não sejam expostas, mas o quanto a família está sentindo por não poder ter o acesso mais à criança e a mãe também. A gente está movimentando esse encontro para trazer isso em pauta junto com o pessoal de BH, do Mães, como é o nome? De quem pertence de quem esse bebê. Então é um movimento aí bem integrado, articulando, aproveitando que a linha de micropolítica em saúde é uma linha que se articula com todas as universidades federais brasileiras, então a gente está se articulando no âmbito também nacional, de quem está já puxando em cada estado essas articulações, como é que está acontecendo lá em BH, que a gente já sabe, aqui no Rio, o Emerson também está bem imbuído nisso, e a gente está fazendo o processo acontecer. E estão todos convidados, gente. Você queria fazer algum informe de lá? Acho que era legal se apresentar para todos o movimento que vocês eu estou aqui representando o Fórum Permanente de Mães, Drogas e Convivência Familiar, que é um grupo que faz agora 4 anos, que é formado basicamente é um grupo aberto, sem nenhuma, digamos, filiação, mas basicamente o pessoal da saúde, e a gente se reúne dentro do Ministério Público aqui do Estado e tem uma conversa com o Poder Judiciário para discutir a formação de uma rede aqui na cidade de como essas mulheres são recebidas pelos serviços, né? E discutir alguns casos pontuais e apresentar casos de mães que estão nessa situação das maternidades, de abrigamento das crianças, e uma conversa para discutir a questão, sim, como ele falou assim, que o judiciário, como que ele vê essa mãe, como que a assistência vê, a rede de saúde. Então é aberto. Agora a gente vai se reunir toda terceira, quinta-feira do mês. Não, peraí, terceira, quinta-feira, é isso? Toda terceira, quinta-feira do mês. Geralmente é 9h30. Por enquanto a gente está lá no espaço do Ministério Público, no anexo. É aberto, todos estão convidados. E lá a gente vê... Né, não é mais a última quinta-feira? Não, a gente acabou de mudar esse mês. Por algum motivo que eu não sei qual é, mas a gente mudou. Não mudou. Era toda a última, agora é a terceira. E lá a gente discute muito essa... Outubro é 19, então, né? Vai ser dia 19 de outubro, obrigada. E a gente discute essa questão de como a assistência, as maternidades e o judiciário têm que trabalhar em conjunto, e como a rede trabalha, criar estratégias para a adoção compulsória não ser a prática aqui no Rio de Janeiro. Então, é um lugar acho que muito importante para essa discussão. Tem gente do consultório da rua, e aí você vê a rede se articulando para esses casos não acontecerem aqui. A gente então vai fazer um seminário dia 10 do 11, mas até vamos discutir um pouco a data. A gente está começando a discutir o seminário também. Nesse seminário a gente vai discutir a questão das novas, de alternativas de cuidado. Essa é a nossa temática do seminário, discutindo um pouco a Casa Elos, que surgiu também lá da discussão desse fórum. Como é que está a Casa Elos? Então, a Casa Elos, nesse momento, fechado, a verba não foi repassada, então está numa situação muito difícil. Parece a renovação não aparecer no sistema, a verba não passa e a prestação de contas, então a gente está numa situação muito complicada. Então, o fórum, que foi o lugar de pensar, que dá um ensaio, e a gente está agora nessa luta um pouquinho específica da Casa Elos, e a gente espera que até dia 11, né, no seminário, a gente consiga mostrar essa alternativa de cuidado junto com Belo Horizonte,
junto com outras práticas, pensar o cuidado dessa mãe e dessas crianças com uma outra ótica, que não dessa adoção, dessa separação, né? Então vocês estão todos convidados e eu não sei o que assim, o que é contar, eu vim também como representante, mas para levar qual é a ajuda que a gente pode trazer aqui também para essa discussão e aí levar para lá para a gente discutir e trazer, e a gente traz as nossas discussões, como eu falei, é um grupo que geralmente a gente tira todas as decisões nas reuniões mensais, porque não tem, é uma organização também, como ele falou, meio horizontal, então ali a gente tira, a gente precisa passar pela reunião para saber nosso posicionamento. Segunda-feira a gente vai tentar fazer uma reunião para lançar uma carta sobre a Casa Elos, tentar, a gente está nessa luta, a gente pede uma ajuda também, do que a gente pode, que a gente acha muito importante a Casa Elos enquanto modelo de acolhimento dessas mães e desses bebês em enfrentamento dessa situação. Então, lutar aqui pela situação do Rio de Janeiro, a gente está falando de Belo Horizonte que está mais avançada, mas aqui acho que a Casa Elos é um avanço sim também dessa política e da discussão. Talvez o avanço não seja em confrontamento em nível político, de políticas públicas, mas uma política pública a gente conseguiu, através do Ministério da Justiça, fazer uma política pública aqui no Rio de Janeiro diferenciada de atendimento. Então, acho que a nossa experiência no Rio de Janeiro também é muito importante de ser levada. Tem uma questão também de já batalhar na questão do orçamento municipal, né? Porque é um projeto experimental. A Casa Elos é um experimento, é um projeto com 1 ano de verba. A verba já está liberada, a verba já está... Não é uma política, né, pública da prefeitura, é um projeto federal. Com verba federal. Então a nossa preocupação é com esse destino dessa verba, se a gente vai ter que devolver, né? Porque... E vamos pensar a continuidade, né? E pensar porque o sucesso da Casa Elos aqui, eu acho que é um modelo para todas as outras cidades. E responde para a sociedade essa questão, né? Que não há solução, há outros caminhos. Há outros caminhos de cuidado e de entendimento. Lá, é fantástico. É fantástico, é um lugar lindíssimo. Está sem água, está sem luz, as coisas estão lá abandonadas. O mais grave disso é que essas mães e seus bebês automaticamente há um rompimento ali. Houve essa semana. Porque se as mães vão para um abrigo, necessariamente não se garante que a criança vá para o abrigo junto com a mãe. Não, se a família, quem é a família que está acolhendo? Então, assim, está acontecendo um movimento para ver quem está acolhendo essas mulheres na atual conjuntura de se fazer um projeto como esse, onde tem todo um encaminhamento, toda uma preparação, onde tem uma questão de abrigamento muito séria, que essas meninas se estão ali porque não tem onde ficarem, óbvio, né? E aí o que se faz com isso? Fecha, ok, não se repassou a verba ficou parada por questões disso, por questões daquilo, mas o que a gente está falando são de vidas ali que estão totalmente comprometidas naquele projeto, que depende desse projeto. E assim, o que foi passado ontem é que elas foram, você me perguntou, eu achei que foi para Maria Tereza, né, o abrigo, né? Maria Tereza, eu não conheço. Foram distribuídas, não, né? Uma mãe com 3 filhos e um recém-nascido, com 4 crianças. A criança foi tirada da mãe essa semana. Anteontem, ele estava lá na reunião. Foi tirada, já foi separado essa semana. E as crianças estão no abrigo. Necessariamente os pais, porque os irmãos não vão para os mesmos abrigos, são abrigos então, diferentes. Diz que foi traumático, foi péssimo, e foi essa semana, então a gente ficou bem ontem, bastante assim, porque a gente estava a Casa Elos trouxe um cuidado que a mãe acreditou, ela saiu da cena de uso, ela confiou ela confiou na experiência da Casa Elos, e de uma hora para outra ela foi levada para um abrigo, ela foi classificada como uma mãe incapaz, ela teve os filhos separados dela, ela foi julgada, e foi essa separação
ela parece que ela é uma pessoa que tem dificuldade, mas os técnicos estavam ajudando, as filhas estavam matriculadas, e de uma hora para outra, por uma questão de repasse da verba que já está destinada, burocrático, né? Que o Viva Rio diz que é uma questão burocrática, toda essa ligação, todo esse elo que foi construído, né? Tinham várias mães, algumas votaram para uma família que já estava, o contato já estava voltando, outras, né, diz que uma foi para casa e já apanhou do marido, quer dizer, ela saiu de uma situação que ela estava vendo ela estava sendo assistida e ela perdeu a confiança e foi para esse Maria Tereza, mas não deu certo, porque eles estavam uma prática, vamos dividir o lugar, e com um pouco da Casa Elos continua agindo dentro desse abrigo, mas elas preferiram não continuar e lutar politicamente. Ela foi uma posição política da gente encerrar as atividades enquanto essa... E a preocupação da casa em si, né? E dos funcionários. Ela falou, 2 funcionários já foram despejados. Tem os trabalhadores também, né? Que estavam envolvidos nesse projeto, que eles também estão sem dinheiro, foram despejados. Né? Um falou até, vocês estão trabalhando com precariedade, minha vida foi precarizada por esse projeto, né? Porque ele não tem mais o que fazer. Então está um impasse, está muito triste. E eu acho que é um momento, né? Entendo o momento dessa luta para visibilidade nacional, mas eu acho que agora a gente tem uma posição aqui no Rio de Janeiro, na cidade aqui, da gente lutar pelo Casa Elo, assim, que é um projeto que já foi aprovado, o dinheiro já está disponibilizado. Então tentar entender agora, ver como a gente pode achar uma saída para que esse dinheiro saia e chegue o mais rápido possível. Essa semana que vem, porque a casa vai ter que ser devolvida. É aluguel, a gente não sabe fazer. Você viu a casa, é linda, foi reformada, a gente vai ter que devolver a casa. Né, o projeto, eu não sei. Então a gente ficou ontem um pouco, né, o Paulo foi até, a gente ia discutir sobre essa reunião e a gente não teve nem muito tempo, porque foi muito, o relato foi muito dessa separação das crianças, a gente ficou muito abalado assim, com o relato. Então eu venho aqui representando o grupo nesse sentido e pedir a presença de vocês lá e do que a gente possa fazer. Vai ser agora 19 de outubro, 9h30, e geralmente é no Ministério Público. Eu posso talvez poder pegar o contato de vocês, e no anexo do Ministério Público. Então, Você podia passar para o Paulo, por favor, depois, para ele colocar no grupo? Posso, o Paulo até foi ontem lá na reunião, eu peço para ele colocar para vocês. Você falou que é verba federal? A verba é federal. Você sabe se é convênio? Olha, eu vou te dizer, você é um convênio com Viva Rio. Mas é Na verdade, Prefeitura de Viva Rio. foi. Prefeitura de Viva Rio, né? Isso. Né? Mas o convênio, a verba federal, ela vai para a prefeitura, né? Isso, é convênio de Viva Rio. O que acho que foi até uma licitação, eles que ganharam, Sim, mas... a prefeitura repassa para Viva Rio. Deveria repassar. Mas da União você não sabe onde sai essa verba, né? É do Ministério da Justiça. Acho que é a Justiça. É do Ministério da Justiça. É um convênio com o município, né? Você tem o número desse convênio? Na verdade, eu não tenho esses dados. Ainda ele tem o prazo, né? E eu, na verdade, eu vim até que pedir se a gente pode vir falar com eu, mas aqui o pessoal lá da oficina, que a gente, a segunda-feira, vai fazer com a Eufrase, inclusive uma reunião para fazer essa carta, um manifesto, e organizar e pedir ajuda aqui pelo federal, porque essa verba é federal e a gente está tentando pelo Ministério Público aqui, mas pelo que você falou, já houve a liberação
integral. Da parece. União para a Prefeitura, não está havendo repasse da Prefeitura de Viva Rio. Porque aí há uma discussão da Viva Rio e da Prefeitura sobre prestação de conta. Parece que aí, o que ela me avisou, a representante da Viva Rio ontem, que é a Marília, o que ela me disse, né, disse lá na reunião, é que é um problema de como o convênio não foi renovado, ela não está no sistema, ela não pode passar no sistema, um tal de Siconvi, mas que é um problema agora que eles dizem do sistema, porque eles não estão no sistema como um convênio renovado. Mas você está falando convênio renovado, município Viva Rio. Município Viva Rio. E que já é um processo, que o processo já começou, mas ele não terminou, esse processo de renovação do convênio. Pelo que eu entendi, na elaboração desse projeto, não houve uma margem, por exemplo, se acontece algo como isso. Qual é a margem de tempo que esse convênio poderia instituir entre Viva Rio e Prefeitura, que se houvesse algum problema, que tivesse uma garantia pelo menos de 3 meses para poder tentar resolver isso, exatamente. Então, o que seja, como não houve não foi pensado um suposto problema, o que aconteceu, acaba as meninas que estão ocupando a casa, que estão utilizando do serviço, acabam sendo feito o que foi feito, né? Diz que o convênio acabou em junho, né? E que na verdade só houve um repasse em novembro dessa verba. A verba de novembro só que foi liberada até então. Eu não tenho de todos os detalhes, porque eu acho que o pessoal da Casa Rio, da Viva Rio e da Casa Elos, que eu estava na oficina, eu estou como representante, e foi o informe que elas passaram, que é um problema agora de renovação do convênio. Mas essa política federal, essa política que gerou esse repasse União, ela existe em outros, com a mesma finalidade? Você não sabe que tipo de repasse é esse? Não sei te dizer. Tá. Eu não sei te dizer. É que assim, ao mesmo tempo que um projeto piloto que eles começaram a fazer, que a gente entende que ele de certa forma apontou um caminho, ele aponta um caminho, mas ele por outro lado aponta um problema, porque senão a gente fica escravo de várias casas elas. Então o problema é de micro para macro, né? Então assim, eles têm a Casa Elos, que é um micro, mas a gente tem um entorno todo no Rio de Janeiro muito maior. Então quantas Casas Elos talvez a gente precisaria? Então como que a gente pode repensar de que forma que essas meninas são atendidas e aquilo que parte do desejo delas para a gente conseguir um caminho possível para que elas tenham seus filhos, suas famílias e consigam a sua inserção, se integrem na sociedade. Então é uma discussão que para mim vai ainda bem. Eu não cheguei a participar da Casa Ela, mas eu fui em alguma discussão da Casa Ela. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na promoção de saúde. E sempre foi a minha pergunta, né? Assim, gente, mas como piloto, ok. E depois, né? Como que a gente dá sequência para que... Não vai caber todo mundo, não vai dar vazão para todas as mães. Eu que já trabalhei várias vezes na cena de uso em Manguinhos, por exemplo, a gente precisa de uma solução por outros caminhos, de garantia por outros caminhos, porque acaba que a casa fica limitada no número de atendimento. Aí eu vou até falar da questão dos abrigos, gente. Daí vira mais um abrigo quase, né? Ela é um abrigo. Quase? Né? Quase não, é um abrigo, né? É um abrigo. Não é um abrigo no sentido que não é... Eu não sei te falar, É um abrigo. no sentido de É abrigo, um abrigo. ela é um abrigo. Ela é um Um abrigo. abrigo extremamente provisório. Assim, uma coisa... Que é isso que eu estava falando agora. É um abrigo que Deus aponta pra gente, olha, como abrigo dá certo. Tá, mas como política pública? Bom, o que eu consigo ver nessa história, vocês desculpem a minha saída, mas é uma coisa muito urgente. O que eu consigo ver nessa história é o velho equívoco dos movimentos sociais. Assim, e aí eu me incluo isso que a gente faz aqui também. Né? Cada um de nós acaba se partindo ou se assumindo como sendo aquele caminho a ser perseguido. E aí os caminhos vão se espalhando e a gente vai se enfraquecendo. Mas eu acho que aqui a Assim. discussão agora é
um caminho que já foi feito, já tem dinheiro, já tem... É uma coisa que existe, que a gente agora está lutando, Não existe, né? porque não existe assim. Porque existe uma política da prefeitura que não está acontecendo, não é dedicada a Casaelos, não é dedicada ao Viva o Rio, é dedicada a um desmonte de assistência social. Mas a gente está falando de uma coisa da política mais macro, né? No- Que eu entendo, é uma luta. A gente está falando da mesma política. Né? A mesma política. Assim, a decorrência dessa política macro é abrigos, lugares como a Casaelos estarem sendo fechados. E isso só vai ser, eu acho, né, que isso só vai ser enfrentado a hora que também tiver uma estrutura macro, uma briga macro, para brigar de forma macro com ela. Não adianta ficar tentando lutar ponto a ponto, porque é exatamente isso que o poder público quer, que o Crivella quer. Se lute ponto a ponto, se fragmente e se perca a noção do todo. Ele está desmontando o setor de educação, ele está desmontando o setor de saúde, está desmontando o setor todo de assistência social. Você vê que não consegue encontrar um secretário de assistência social, ainda não tem, ainda não foi nomeado. Não é à toa. Né? Então, assim, e fica os movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que se aglutinar, tem que se reunir, tem que sentar, tem que juntar força, tem que ver o que cada um tem a oferecer em prol da causa, em prol da questão. Entendeu? Então, é muito significativo só você ter vindo aqui, pelo menos para mim. Porque, assim, a existência de... Eu fui um dos que primeiro fui nessa reunião lá, há mais de 4 anos atrás. Né? Eu vim representando. Pois é, sim, mas eu fui um dos que primeiro fui essa reunião aqui acontece, como a gente está falando, já há 3, 4 anos. Há 3, 4 anos que eu chamo integrantes de lá para participar, que já vieram aqui esporadicamente. Né? Mas assim, eu acho que o resumo é assim, existe uma filosofia diferente de atuação entre o que nós nos propomos a fazer aqui, o que vocês se propõem a fazer lá, e que eu acho que podem ser absolutamente complementares. Sim, eu acho entendeu? também. Porque o que vocês pretendem fazer, se predispõem a fazer lá, é uma política de redução de danos, né? E nós pretendemos, o que nós fazemos aqui é uma redução, uma política de enfrentamento mesmo, né? Através de denúncias, através de manchetes, através de... E é enfrentamento mesmo, fazendo o máximo de barulho que nos é possível. Assim, São e táticas diferentes. dentro de uma mesma, buscando a legalidade, mas não abrindo mão da luta, muito pelo contrário, em busca da luta. O que eu acho que a gente tem que fazer é procurar encontrar um jeito de se aproximar mais. Sim, mas eu acho que a gente... por isso que eu falo, eu não posso falar pelo grupo, eu vim aqui entender o que é e levar a proposta lá, mas eu falei, eu vim com dupla função. Eu também sou a pessoa física, que sou eu, pesquisadora, que também me interesso por outros. Né? Você está, assim, sempre a primeira sexta-feira do mês acontece a reunião aqui, às 3 horas da tarde. Eu sou da academia, eu não sou da assistência, eu também estou descobrindo esse mundo. Para mim, eu estou aqui vendo... Está desde já convidada para... Primeira sexta-feira do mês, a essa hora, a gente tem também uma rede de zap, que se corresponde via zap. É só você me mandar. Você tem meu telefone, não tem? Não, depois eu pego. Eu não estou vindo, eu estou vindo representar, mas também, como eu era o único que podia vir nesse horário, eu vim, e também por interesse meu, que isso aqui é a reunião. Mas a situação da Casaelos é essa, foi um pedido. Mas a situação da Casaelos, eu tentei falar lá, inclusive, porque assim, como tem verba federal, isso é afeto também ao Ministério Público Federal, não é, Marcelo? Por isso que eu vim aqui, e foi um pedido delas que eu viesse também, não só para isso, mas pelo seu convite, e que eu viesse aqui para também ver se há a possibilidade de uma ajuda do Ministério Público Federal. Depois eu converso com ele. Porque... Eu já falei algumas coisas, né? Porque eu acho assim que agora a nossa situação é tão precária que qualquer ajuda agora a gente está... macro, Brasil, a gente tem que se unir de todo o corpo, porque a gente está do mesmo lado, né? Então, ninguém...
Ninguém está aqui do outro lado, senão a gente não estaria aqui, né? Eu vou te deixar com os dados e depois, porque ela não tem os dados muito precisos. Não, esses dados quem vai ter são as... Acho que a Eufrásia vai Na passar, segunda-feira, agora às 9h30, a gente vai fazer uma reunião. E aí, eu acho que depois Tá, uma eu vou data te de fechar aqui, você. aí você entra em contato comigo. Mas de qualquer maneira eu já vou adiantando aqui que o pessoal que cuida dessa área, trocando umas ideias para ver como é que vai ser a abordagem nossa. Porque o problema é que nesse Porque- momento... Você tem RDC aqui. Deixa eu só te adiantar um dado, é o seguinte. A aprovação, segundo o Viva Rio, a aprovação de contas, segundo, foi aprovada... Não, Não? peraí. O TCU aprovou. Ah, tá. O TCM não. A prefeitura é que não aprovou, não foi nem o Tribunal de Contas do município. Foi a prefeitura que não Ela aceitou. falou que foi alguma coisa de prestação de conta. É. Então, a prestação de É o que contas. falaram para ele. Então, a Foi bem prestação assim. de conta foi aprovada pelo TCU, mas a prefeitura não aceitou. E a verba já foi liberada. A prefeitura A já verba- está no a verba- cofre da prefeitura. A verba foi, parece Se vê também uma... o que se fez com essa verba. Porque a gente está num momento de... É, porque o que eu entendi é que a verba foi liberada Tá chegando de uma perto. vez. Né? Esse 1 é o milhão e risco. 200 foi liberado, a verba era de 1 milhão e 200 para o ano 200 e inteiro. foi uma liberação total, porque é um projeto de um ano só. Isso. Então foi uma liberação de uma verba. Isso. Se a gente consegue ver. Que o Viva Rio só recebeu 300 mil. Os outros você tava 900 lá, mil, os outros 900 mil não se sabe cadê eles, e agora a prefeitura diz que não tem como repassar, porque eles não prestaram conta. E aí, cada vez eles renovam a prestação de conta e eles reprovam numa coisa diferente. Eu acho que o dinheiro foi para outro canto, para outro lugar, e já É uma era. possibilidade, porque nesse tempo de escassez, né? É. Para fechar a conta. Estão segurando para fazer algum tipo de contabilidade. Bom, Exatamente. Pode ser. E as hipóteses são várias. Bom, mas a gente vai ver isso aqui. Eu vou te deixar o meu contato, Tá. mas eu já vou adiantando aqui alguma coisa. e eu sei que alguma coisa, que eu até falaram, alguma coisa que o Ministério Público lá já tentou ser feito, dar um prazo. Eles estão, mas eles sabem te informar melhor do que eu. Então, a gente vai muito network. Obrigada, eu Fechamos? adorei, viu? Fechamos? Então, Olha eu só, Paulo. adorei, obrigada. Aqui a gente tem sempre assim, a busca de chegar ao final da reunião com alguma ação. Né? A ideia da gente é ter uma ação no final. O que vamos fazer? Então, vamos fazer a audiência lá e o encontrão lá em Brasília, e ele vai discutir Então, essa deixa eu história. só te dar uma... Eu falei aqui com a Bia, ela disse o seguinte, que é muito difícil a Minúcia estar presente. Olha só, eu acho que se a gente conseguisse mandar o convite Não, para ela e deixa ela eu dizer falar. não, já é muita não, coisa. Eu sei, mas deixa eu te falar. Eu acabei de falar com ela aqui, ela falou, é muito difícil trazer a presidente do STF para um debate deste na Câmara ou numa audiência. Não é usual convidar ministros do Supremo para audiência públicas como convidar o presidente da República. Ela é chefe do poder a restrições regimentais. Não é eles que não estão querendo convidar, não. Tá? Bem claro. Tá. Existe um problema regimental. Mas peraí, lembra, Bia, que a gente não está convidando a presidente do STF. A gente está convidando a presidente do CNJ. Porque é o CNJ que a gente se interessa, porque é o CNJ que regula as ações do Poder Judiciário, não é, Marcelo? Ela, por coincidência, é problema do STF também. Mas isso é um problema dela, não é um problema nosso. Mas pode, não era por um caminho, não por outro. O CNJ, o que a gente quer é a presidente do CNJ. Que não Já é legal. Geralmente Ou então, a Bia pode propor de fazer audiência no auditório do STF. Se a pode ser o montanha... secretário-geral, pode ser alguém. Isso. Da mesma Representando. forma, da mesma forma que a Raquel nós quiser, ela vai, não poder ir, ela vai encaminhar ou para o PFDC, né? Não é mais o mesmo, mas aí vai alguém. Né? Porque aí pode fazer audiência pública no CNJ.
Os deputados vão para lá. Mas eu acho que a ideia dele é mais verba de mandar um representante. Não é representante. Porque fazer uma Geralmente audiência assim na que Câmara funciona. tá uma coisa maior do que fazer lá no Câmara e O Senado. Ministério por nós, a gente tem sempre, tudo que é marcado, a gente vai. O Ministério Federal vai. Não vai o Procurador-Geral, porque não vai o representante. Inclusive, a orientação é sempre ir. Né? Porque a gente é obrigado a isso, a dialogar, buscar informação. Então. Tá? Mas lembra também que a audiência pública é Câmara e Senado. Tá, então, para te adiantar, estou tentando que você age para a gente ser rápido. pra fazer Legal, o tour. legal. Pô, A gostei. Bia está falando para você se você pode mandar 1 ou 2 parágrafos de subsídios para eles justificar a audiência para o mandato lá em Brasília fazer um requerimento. Hoje não, porque hoje eu tenho a reunião do reino daqui a pouco. Você tem o e-mail da Bia? Tenho, Tem, né? tudo. Então ela está te Não, pedindo- da Bia não. Da Bia eu só tenho do gabinete, não da Bia. Ela sempre fica de me dar e não dá nunca. Toda hora agora cai o meu negócio de segurança aqui. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Pô, manda pro zap pra mim, manda os dados dela de zap Eu pra estou mim. pedindo o e-mail, porque ela estava com 65 lá, mas eu acho que mudou o e-mail dela, eu mando pro seu. Esse telefone que você me deu é teu zap, não é isso? É, manda tudo pra mim, pro zap pra mim. Ela pergunta tá pedindo pra ela, aqui, ó, eu manda posso 1 ou mandar- 2 parágrafos de subsídio para justificar a audiência e lá eles fazem Eu o posso requerimento. mandar pro zap pra ela. A gente faz um requerimento para ver se consegue fazer, porque eu não sei se vai conseguir fazer no final de outubro, mas vamos correr para não perder tempo. Eu faço fim de semana. Manda ela me mandar pro zap, passa pra mim depois Ou o então eu zap passo o dela. e-mail e mando isso aqui, você escreve e manda, pode ser? Ela me mandando o e-mail dela, eu mando o e-mail dela pro teu zap e falo nesse negócio dos subsídios aqui com requerimento, 1 ou 2 parágrafos, aí você pegou e já Já mando hoje ainda. manda. Eu fiquei com o teu zap também, fiquei com o teu zap. Ficou com o meu zap, no meu telefone. Fechado. Bem, então vamos lá que o Marcelo tá cheio de coisa aí. Valeu, gente, pessoal.